Bem-vindo! Aqui na minha frente está o Realme GT 7T e hoje vou fazer o unboxing, dar uma olhada rápida no aparelho e nas suas especificações, além de falar sobre o preço. Então vamos direto ao assunto. Temos dois lacres para cortar então. Aparelho novinho em folha. Na parte de trás, na verdade, temos algumas informações sobre o próprio telefone. Então temos o chipset Dimensity 8400 Max, bateria de 7000 mAh, carregador de 120 watts, ou carga, desculpe. Então não há carregador pelo que parece pela espessura. Tela Pro Sport de 6000 nits, certo? Ok, isso tanto faz. IP69, legal, resistência à poeira e à água. E câmera Sony IMX896 com estabilização óptica de imagem. Agora, vou entrar mais profundamente nas especificações técnicas e reais em um momento, mas primeiramente vamos nos decepcionar com algumas outras coisas, como por exemplo, a notável ausência de um carregador na caixa. Aqui dentro temos nosso cabo de carregamento tipo A para tipo C, a papelada e a capinha mais frágil que já senti. Isso aqui não tem praticamente nenhuma espessura. O que é isso? Lixo. Bom, em seguida temos o próprio celular. E é só isso. Não tem mais nada aqui dentro. Certo, então vamos falar sobre o aparelho em si. Vou ligá-lo, assumindo que, ele esteja carregado o que deveria estar. Pronto, aí está. E, vamos começar pela tela, na verdade, já que é algo que você vai olhar o tempo todo. O aparelho já vem com uma película protetora de tela aplicada, então isso é bom. Temos uma tela de 6,8 polegadas com resolução de 1280 por 2800 pixels, com uma quantidade mínima de borda. Essas bordas rivalizam com as do Samsung Galaxy S25. Estamos falando de mais de 90% de proporção tela-corpo, precisamente 91,4%, com uma densidade de 453 pixels por polegada, sendo também essa tela é uma LTPO AMOLED com 1 bilhão de cores e taxa de atualização de 120 Hz. Ops, não tenho certeza de onde está o display Sports. Esta é apenas uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. É 120 HDR, não 10 Plus. Então não é certificado, aliás, mesmo sendo AMOLED, e tem um brilho máximo impressionante de 6000 nits. Agora, brilho não vai te ajudar nos jogos. Só queria mencionar isso. Agora, com isso esclarecido, quero deixar claro que esta tela aqui ainda é excelente. Ela vai de ponta a ponta, com bordas quase inexistentes, como você pode ver. Parece muito, muito boa. A própria tela em si também é realmente muito boa, já que é uma tela AMOLED com alta taxa de atualização e um brilho, na verdade, um brilho máximo realmente bom. Quero mencionar o brilho máximo dela. Normalmente acho que você vai ter cerca de 1800 nits, mas isso já é, na verdade, mais do que suficiente para qualquer tipo de necessidade. Os 6000 nits são o brilho máximo. E isso geralmente acontece quando, por exemplo, você sai para fora e tem o sol batendo forte no seu aparelho, aí ele usa a câmera frontal para perceber que, olha, lá fora está absurdamente claro. E vai aumentar o brilho para algo em torno desses 6000 nits. Mas, continuando, vamos virar para a parte de trás, onde temos o que parece ser um conjunto de duas câmeras, mas eu já consigo ver, com base na segunda lente, que ou é uma ultra-wide ruim, ou algo que nem vale a pena mencionar. Ok, então é uma ultra-wide. Então, o sensor principal, sendo o de cima, é o Sony IMX1, e ele tem 50 megapixels, abertura f1.8, lente grande angular de 24 mm. Depois temos essa ultra-wide de 8 megapixels, f2.2, 16 mm, com 112 graus de ângulo. Agora, com as câmeras, pelo menos a principal, com certeza você vai conseguir gravar em 4K a 60 quadros por segundo e em 1080p também a 60 quadros, além de câmera lenta a 120, com estabilização eletrônica de imagem giroscópica e estabilização óptica de imagem. Então isso deve ser estabilizado, assim não ouço muito barulho. Enfim, é isso. Enquanto ainda estamos na parte de trás, quero destacar o design aqui, porque realmente parece bem elegante. Temos uma área para a câmera aqui, o ressalto é relativamente compacto, como você pode ver, não é nada assim muito significativo. E a parte de trás em si é de vidro, mas tem esse tipo de acabamento fosco,
preto fosco, então na verdade fica bem bonito. Também é bem agradável ao toque, quero destacar isso também. Os lados parecem ser de alumínio escovado, então você pode... espero que consiga ver isso. Ah, agora sim, conseguimos ver. Então é meio que esse design de alumínio escovado, e eu também vou só garantir que isso é... Então qual é o material de construção? Ok, o GSM Arena não está especificando o material de construção. A única coisa que eles mencionam é que a parte da frente é coberta com Gorilla Glass Victus 2, e só isso. Mas isso aqui parece ser provavelmente alumínio ou talvez algo até mais resistente. Eu estou apenas julgando pela aparência, supondo aqui, então leve isso em consideração, já que não há menção sobre isso aqui. Mas o vidro, provavelmente, ou a traseira é de vidro. Agora vamos falar sobre o interior do aparelho. Quero destacar que o dispositivo, antes de começar a falar sobre o interior, é relativamente fino. Este é um celular de tamanho normal, de 6,8 polegadas. Não parece mais pesado, não parece mais grosso. Parece apenas um celular premium normal, eu diria, mas ele abriga uma bateria de 7.000 mAh. Isso é quase 2.000 mAh a mais do que o Samsung S25 Ultra tem dentro. Quero realmente ter certeza absoluta de que estou lembrando disso corretamente, o S25 Ultra, que é o modelo mais recente. Sim, são 5.000 mAh que o S25 Ultra tem, e esse aparelho também é 0,1 polegada maior em termos de tamanho de tela. Então este aqui definitivamente ganha quando se trata de bateria, e o motivo disso é porque, diferente da Samsung, a Realme não está presa se preocupando com seus celulares explodindo, porque eles perceberam que para realmente fazer boas baterias e permitir que elas carreguem rápido, é preciso investir um pouco mais de dinheiro, em vez de te dar algo baratinho, de péssima qualidade, porcaria que encontramos no AliExpress, e depois ficar se perguntando, por que os Notes estão explodindo? Então este aparelho está usando um novo tipo de bateria, que é a bateria de silício carbono, e isso permite que eles tenham uma bateria de capacidade muito maior, mantendo ainda o mesmo tamanho físico que normalmente teria. Então, ao invés de ter algo como 5.000, temos uma bateria de 7.000 mAh. A Samsung deveria aprender alguma coisa. Talvez o lucro não seja tão importante quando o seu celular tem uma bateria ruim e um S25 Premium vem com míseros 4.000 ou até menos de bateria. É vergonhoso. Então aqui está bem melhor. Agora continuando, é aqui que acontece uma espécie de decepção. Temos 8 ou 12 GB de RAM, dependendo do armazenamento que você escolher, e também tem uma coisa meio duvidosa acontecendo aqui com o armazenamento. Então a versão de entrada, a mais barata que você pode comprar, vem com 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, sem possibilidade de expansão de armazenamento. Agora, isso não é a parte duvidosa. O problema é que o armazenamento aqui, mesmo que tudo tenha o mesmo nome, todos os modelos, não importa o armazenamento, são chamados de GT7T, mas este especificamente, o mais barato, vem com armazenamento do tipo UFS 3.1, e isso só se aplica ao modelo de 128 GB. Qualquer outro, o de 256 e o de 512, virão com UFS 4.0. Agora, se você está se perguntando do que diabos eu estou falando da velocidade do armazenamento aqui, que será muito importante, por exemplo, para as velocidades de leitura e gravação em coisas como vídeos 4K, que você pode estar capturando a 60 quadros por segundo. Em geral, as velocidades de download seriam, por exemplo, a velocidade com que os dados estão sendo salvos no armazenamento e lidos dele. Então, obviamente, o 3.1 é o tipo mais antigo e é mais lento do que o 4. E o motivo pelo qual eu acho isso meio sacanagem aqui é porque não há diferença perceptível entre eles. E, semelhante ao que a Nvidia está fazendo com aquela estupidez, é só que, pensando logicamente, você pode pensar, eu poderia simplesmente escolher o modelo mais básico. Não preciso de 256 GB de armazenamento. Isso já parece suficiente. Mas aí você acaba sendo prejudicado por um tipo de armazenamento inferior que não é mencionado em lugar nenhum. Não há nenhuma informação na caixa me dizendo isso. Não está listado em lugar nenhum aqui, embora este seja, o de 256 que eu quero destacar. Mas mesmo que fosse o de 128, e mesmo aqui, você não consegue ver o tipo de armazenamento, então não é algo que você vai saber, a menos que pesquise profundamente sobre isso.
esse tipo de prática comercial é um absurdo. Isso não é nada bom. Então, seguindo em frente, outra coisa é que o processador que alimenta este aparelho é o Dimensity 8400, a Max. Agora, esse não é o processador mais novo, ou na verdade é o processador mais novo, mas não é o melhor processador que você pode encontrar no mercado e também não é o melhor que você pode conseguir pelo preço. Então, basicamente, isso resume quase todo o aparelho. Eu ainda tenho mais algumas coisas para comentar, mas, por fim, o que eu quero destacar é que ele está rodando o Android 15 com 6 grandes atualizações do Android garantidas aqui. Então, isso é algo bem interessante que você está recebendo aqui. Basicamente, o que a Samsung faz com seus celulares, oferecendo uma longevidade de 6 anos para este aparelho. Não dá para reclamar disso. Seu celular deve receber atualizações e se manter seguro por mais de meio década, então isso é ótimo. Ele tem 120 watts de carregamento com fio, mas infelizmente não possui carregamento sem fio. Sensor de impressão digital sob a tela, que obviamente não é visível, e tudo mais que você esperaria de um celular nessa faixa de preço, que aqui é de cerca de 650 euros. Dito isso, quero destacar uma coisa. Este aparelho não é necessariamente o mais barato. Deixe-me só confirmar se o preço é exatamente o mesmo, como está ali no GSM Arena. Então vamos conferir o valor oficial. Está por volta de... veja só. Sim, o preço está correto. Está praticamente exato. Então esse é o valor que você vai pagar por este celular, pelo menos no momento atual. E, isso se refere ao modelo de 256 GB e 12 GB de RAM. É um aparelho muito bom. Agora, dito isso, você pode escolher algo como o ZTE Nubia Z70 Ultra, que é um celular focado em câmera, que também terá uma tela de ponta a ponta, com mais de 91% de proporção tela-corpo, e contará com um sensor muito maior para fotos. Ele captura fotos noturnas impressionantes com esse sensor gigantesco. Ele terá uma bateria de mais de 7.000 mAh e, o mais importante, usará o processador mais novo, que é o... ou pelo menos acho que era da Elite 8, certo? Sim, Snapdragon 8 Elite. Então isso é basicamente equivalente ao que a Dimensity teria com seu processador 9400 ou 9400, mas é da Snapdragon, só que um pouquinho mais rápido, eu acho. Na verdade sinto muito. Em termos de bateria, ele na verdade teria uma bateria menor que essa, certo? Certo? Deixe-me só verificar 2 vezes porque eu estou... Sim, então serão 650 mAh. Bem, mas no geral você terá um telefone mais rápido, que também vem com 256, 12 GB de RAM, com armazenamento tipo UFS 4.0. Então é também um telefone fantástico para se considerar se você quer algo que seja um pouco mais rápido do que este e, muito provavelmente, tenha melhores capacidades em baixa luz, comparado a este aqui, e de modo geral, câmeras melhores, já que teria uma lente padrão de 50 megapixels e lentes de 35 mm, uma teleobjetiva periscópica de 64 megapixels e 70 mm, e uma ultra grande angular de 50 megapixels e 13 mm. E com essas câmeras você também pode configurar para gravar em 8K a 30 quadros por segundo, em vez dos 4K a 60 que estamos limitados aqui. E em 4K, você também pode gravar a 120 quadros por segundo, enquanto este dispositivo só chega a 60 em 4K. Então, estou destacando isso porque os preços desses dispositivos são basicamente os mesmos. As únicas diferenças são que, para o ZTE, provavelmente o melhor lugar para comprá-lo seria o AliExpress. Então, você sabe, isso pode desmotivar algumas pessoas. Eu comprei lá e o telefone estava perfeito. Eu usei por um tempo e o telefone era fantástico. Então, eu também recomendaria dar uma olhada se você estiver interessado em um bom telefone. E uma coisa é que ele tem uma tela totalmente sem bordas na frente, sem nenhum recorte visível para a câmera, como temos aqui, já que a câmera fica sob a tela, com os pixels realmente mostrando cor sobre a câmera quando você não está usando. Mas a qualidade das selfies vai sofrer. Quero também esclarecer isso. Então, a selfie nesse telefone não será tão boa, mas no geral, ambos os celulares parecem ser ótimos. Pessoalmente, acho que o ZTE pode ser simplesmente melhor, porque você está levando um celular mais rápido com câmeras melhores pelo mesmo preço. Mas é basicamente isso. Então, se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.